Mais Saúde inicia hoje o primeiro bloco, entrevistando a doutora Débora Casarça, ilustre geriatra do nosso município, que nos deu a honra de sua presença. Doutora Débora, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e tem algumas perguntas que são dos nossos telespectadores e algumas perguntas são perguntas que vários deles repetiram, então essas perguntas nós as frisamos para aproveitar a sua presença aqui. Em primeiro lugar, que idade se deve começar a procurar o geriatra? Então, César, primeiro um prazer estar aqui na casa mais uma vez, mas eu poderia dizer que não tem idade. Mas onde a gente começa a ter as perdas funcionais, as alterações fisiológicas mais gritantes, seria após os 60 anos. Só que como geriatra, nós somos clínicos de formação. Então, na realidade, o geriatra acompanha o envelhecimento. Então, como cada dia nós estamos mais velhos, né, cada ano, então eu recomendaria que quando a gente realmente achasse algum problema específico e que tenha relação com a fisiologia do envelhecimento, que nos procurasse. Mas nos países em desenvolvimento como o nosso, 60 anos. Aos 60 anos? 60 anos. Associando dois temas que eu sei que são do seu gosto e são de sua área, eu perguntaria, doutora Débora, a depressão é mais grave, é mais preocupante no idoso? A depressão, na realidade, é um caso extremamente preocupante, independente da faixa etária. Não poupa criança, não poupa adulto, não poupa idoso. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente. Então, uma vez tendo tido episódios depressivos, a chance deles aparecerem ou de se tornar uma distimia, uma depressão crônica é muito grande. E é muito sério, porque limita as suas atividades funcionais, né? O seu dia a dia, o seu trabalho, sua relação afetiva com a família. Então, traz prejuízos que realmente fazem com que a vida perca o prazer. É o que a gente chama de anedonia. Então, aquelas coisas que nós antes tínhamos satisfação em fazer ou em ter, perde a graça, então perde o encantamento, né? É uma tristeza profunda. O que a gente precisa diferenciar do que é tristeza esporádica, perda por um ente querido. Claro que essa perda por ente querido vai durar 6 meses, não pode passar de 1 ano. Quando passa de 1 ano, fica a memória boa, mas não pode ter mais esse processo de tristeza profunda. Se tiver, a gente já considera depressão. Então, os sintomas basicamente são esses, só que a gente tem que entender, diferenciar o que é a depressão, que precisa de médico sim, precisa de apoio psicológico e médico. E o diferencial que são perdas esporádicas também. Mas a depressão no idoso é muito grave, porque além da depressão, ele tem todas as suas limitações. Mas eu acredito que é um problema até de saúde pública, pela frequência que está ocorrendo. Uma outra questão que eu gostaria que satisfizesse a curiosidade dos nossos telespectadores. O que é a depressão e como evitar a depressão? São as duas perguntas que eu gostaria de iniciar o nosso primeiro bloco. Na realidade, como eu disse, a depressão, ela limita muito, né? E é muito interessante que o familiar saiba lidar com isso, que infelizmente não sabe. Porque muitas das vezes a gente julga com frases como, por exemplo, para com essa preguiça, levanta dessa cama, vai procurar alguma coisa para você fazer, você tem tudo, você é bem casada, você tem a casa na praia, vai curtir suas coisas, seus filhos. Isso gera uma derrota para o paciente que já está deprimido muito grande, porque ele se sente mais incapaz a isso. Aí você me pergunta, mas então o cuidador, o familiar não deve fazer isso? Deve, mas há uma linha tênue de quanto você pode estimular até quando você pode ir. Isso as psicólogas, colegas nos ajudam muito com terapia cognitivo-comportamental. Mas também esse familiar precisa levar o paciente ao médico, porque ele, por vontade própria, ele vai sempre dizer, não, vai melhorar amanhã vai ter sol. Eu brinco da questão do sol, porque existe a depressão sazonal, tempo de inverno, aquela outubro, né? Enfim, julho. Então, existe a depressão sazonal relacionada também à temperatura.
Mas a depressão grave mesmo, né, aquela depressão maior, César, ela tem o sintoma da tristeza profunda, a falta de satisfação e realmente não consegue levantar. Então precisa de um apoio psicológico, médico e prevenir, eu diria para você aquilo que a gente conversou antes, que a gente precisa ter uma vida ativa, com prazeres, sim. A gente tem que estar lendo sempre, a gente tem que estar visitando outros lugares, outras culturas. Então, é sempre fazendo atividade física, né, que é um repositor serotoninérgico importantíssimo, porque há depressão intrínseca causada realmente pelos neurotransmissores que ficam em falta, mas também tem a depressão extrínseca, causada por fatores externos. Essa a gente consegue resolver um pouco mais fácil. Mas quando o paciente tem uma depressão, passa 6 meses tem outra, passa 6 meses tem outra, nós precisamos ligar o sinal de alerta. Débora, o mundo atual é deprimente? Perfeita colocação, né? Essa inversão de valores, né? Hoje, quem é proativo é considerado ambicioso, quem é triste demais é considerado deprimido, e todas as inversões dos conceitos que a gente aprendeu de base familiar, né? Então, a gente realmente está num momento de muita discussão. Alguns avanços, sim, mas sim, o mundo está deprimente, César. Infelizmente, eu tenho que dizer que a gente, falta muito para a gente evoluir enquanto pessoa, enquanto cidadão. Nós temos que ver mais os nossos atos, ceder o lugar para o idoso sentar, né? Eu acho que são pequenos atos que fazem a diferença, sim. Agora, antes de tudo, tem que estar com esse coração disponível, né? E essa disponibilidade emocional, com esse estresse físico e emocional que nós passamos no dia a dia, fica muito difícil você se dar um pouco mais, ou conversar com seu marido, ou com seus filhos, até porque a tecnologia muitas vezes impede, né? A gente olha, está todo mundo lá no seu computador e a gente não se fala. Então, o mundo está deprimente, sim. Mas eu também sou muito otimista. Eu acho que nós também temos que lutar contra isso, temos que fazer valer a nossa verdade na saúde pública, na saúde particular. E, enquanto médicos, nós temos papel fundamental nesse estímulo para os nossos pacientes que nos procuram. Então, quando a gente questiona, porque o geriatra vai lá, mas ela conversa muito, às vezes, né, tem isso. Conversar é fundamental. O paciente sai de lá com uma autoestima renovada e acreditando naquele tratamento que a gente vai fazer e vai ter a disciplina para poder fazer. Porque não adianta passar medicação e a gente não ter retorno desse paciente. Então, o convencimento é papel fundamental do médico. E lutar por um mundo melhor, sim, mais seguro, que permita ao idoso ter mais atividade física, como caminhar, acessibilidade, fazer esportes. A questão da acessibilidade são os fatores extrínsecos que podem nos ajudar nessa árdua tarefa. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, e retornamos depois de um copo d'água e um cafezinho com a doutora Débora Casarce.